93%. É o número que a BYD não quis gritar ao mundo, mas que mudou tudo. Em maio de 2024, a eficiência térmica do novo motor híbrido da BYD ultrapassou a marca dos 46,06%. Para teres uma ideia do que isso significa, o melhor motor da Toyota nunca passou dos 41%. O melhor da Honda ficou pelos 43%. A BYD não melhorou o jogo. Ela reescreveu as regras. E tu ainda não sabias que isto tinha acontecido. Pensa um segundo. Cada vez que abasteces o carro, uma parte enorme do combustível que pagas desaparece em calor desperdiçado. Sempre foi assim. Durante mais de 100 anos, nenhuma marca conseguiu resolver isso. Nem a Toyota com décadas de híbridos. Nem a Tesla com baterias de milhões de dólares. Nem a Tata com as suas apostas no mercado emergente. Foi uma empresa chinesa, com menos de 30 anos de história no setor automóvel, que chegou ao número que todos queriam mas ninguém conseguia alcançar. E o mais chocante não é o número em si, é a velocidade a que aconteceu. Em 2020, a BYD vendia principalmente carros elétricos baratos para o mercado interno da China. Em 2024, o seu motor híbrido DM5 entrou em produção em massa, com 2.000 km de autonomia combinada por depósito. 2.000 km. Um carro comum fazendo pouco mais de 600. Achas que isto muda tudo para a indústria automóvel ou ainda há tempo para Toyota, Tesla e Tata reagirem? Deixa a tua resposta nos comentários agora mesmo. Leio todos e cada um deles. Esta história tem muitas camadas. E a próxima revela o que a BYD fez de diferente que nenhum engenheiro ocidental estava à espera. Durante décadas, a indústria automóvel trabalhou como uma ideia simples. Para teres um carro híbrido eficiente, precisavas de uma bateria grande, um motor elétrico potente e um motor a combustão que servisse de apoio. Era essa a fórmula da Toyota. Era essa a lógica da Honda. Era esse o caminho que toda a gente seguia. A BYD ignorou essa fórmula por completo. O sistema DM5 lançado oficialmente em maio de 2024 foi construído com uma filosofia radicalmente diferente. Em vez de usar o motor a combustão como fonte principal de energia, a BYD inverteu a lógica. O motor elétrico é o coração do sistema. O motor a combustão existe quase exclusivamente para gerar eletricidade, não para mover o carro diretamente, para carregar a bateria enquanto o carro anda. Esta diferença parece pequena. Não é. Quando o motor a combustão nunca precisa de responder a acelerações bruscas, a cargas variáveis, a condições imprevisíveis de estrada, ele pode trabalhar sempre na sua zona de eficiência máxima. Sempre. A 46,06%. Sem desperdício. É como comparar um gerador industrial a trabalhar a ritmo constante com um motor de carro a lidar com trânsito de segunda-feira de manhã em Lisboa. São máquinas completamente diferentes na prática. O resultado concreto é o seguinte. O BYD King-L, um sedã de preço médio, lançado em junho de 2024 por menos de 11 mil euros no mercado chinês, consegue fazer 100 km com menos de 4 litros em modo híbrido. O depósito tem 65 litros. A bateria elétrica dá mais 120 km de autonomia pura. Junta tudo e tens 2.100 km antes de precisares de parar. Nenhum carro de produção, em massa alguma vez, chegou a este número. Mas há outro detalhe que a maioria das análises ocidentais ignorou completamente. O sistema DM5 foi desenhado para ser fabricado em escala massiva com custos reduzidos. A BYD não criou o motor de supercar. Criou um motor para o carro do cidadão comum. Para o condutor que não quer pagar mais por eficiência. Para o mercado que a Toyota, a Tata e a Tesla nunca conseguiram dominar ao mesmo tempo, o segmento acessível e eficiente. Em 2023, a BYD vendeu 1,57 milhões de veículos eletrificados. Em 2024, esse número subiu para mais de 1,76 milhões apenas no primeiro semestre. O crescimento não está a abrandar, está a acelerar. E o DM5 é o motor por trás dessa aceleração, literalmente e figurativamente. Tu podes estar a pensar que isto é só relevante para a China, que o mercado europeu é diferente, que as marcas ocidentais têm tempo para responder. O que estou prestes a revelar sobre o que está a acontecer com a Toyota, a Tata e a Tesla vai fazer-te reconsiderar isso.
Se ainda não está subscrito a este canal, faz isso agora. É exatamente este tipo de análise que trazemos todas as semanas. Porque quando vires os números do próximo capítulo, vais perceber que o tempo para reagir pode já ter acabado. Vamos começar pela Toyota. Porque a Toyota é o caso mais doloroso de todos. Durante 27 anos, a Toyota dominou o mercado híbrido mundial como uma arrogância justificada. O Prius foi lançado em 1997. Foi o primeiro híbrido de produção em massa do mundo. Durante quase 3 décadas, nenhuma marca conseguiu replicar a fiabilidade, a escala e a eficiência do sistema Toyota Hybrid System, o chamado THS-II. A Toyota construiu uma identidade inteira em torno dessa tecnologia. Registrou mais de 24 mil patentes relacionadas com sistemas híbridos. 24 mil. E agora uma empresa que em 1997 ainda fabricava baterias para telemóveis chegou e ultrapassou a. O problema da Toyota não é só técnico. É estratégico. Em 2023, o presidente executivo Akio Toyoda fez declarações públicas a questionar a transição acelerada para elétricos puros. Disse que os carros a hidrogênio eram o futuro. Apostou em múltiplas tecnologias ao mesmo tempo. Enquanto isso, a BYD escolheu um caminho, foi a fundo, e entregou resultados em 18 meses que a Toyota não conseguiu em 10 anos de investigação. Em março de 2024, a Toyota anunciou que iria investir 50 mil milhões de dólares em eletrificação até 2030. Parece muito, mas a BYD já gasta mais de 5 mil milhões de dólares por ano só em investigação e desenvolvimento. E falo desde 2021. Agora olha para a Tata. A Tata Motors é a maior fabricante automóvel da Índia. Em 2023, controlava mais de 70% do mercado de elétricos indiano com modelos como o Nexon EV e o Tiago EV. Uma posição dominante no mercado de 1,4 mil milhões de pessoas. Parecia sólida. Parecia intocável. Então a BYD começou a olhar para a Índia. Em 2024, a BYD tentou entrar formalmente no mercado indiano com um investimento de $1.000 milhões numa fábrica local. O governo indiano bloqueou a proposta por razões geopolíticas. Mas isso não vai durar para sempre. E quando a BYD entrar com carros híbridos a 11 mil euros com 2.000 km de autonomia, a Tata vai enfrentar uma concorrência que os seus engenheiros ainda não sabem como responder. O Nexon EV custa entre 14 mil e 20 mil euros no mercado indiano. Tem uma autonomia de 465 km. Compara isso com o que a BYD oferece por menos dinheiro. Os números não mentem. E depois há a Tesla. A situação da Tesla é diferente das outras duas. A Tesla nunca competiu no segmento acessível. O Model 3 mais barato custa cerca de 40 mil euros na Europa. A Tesla sempre se posicionou como tecnologia premium. Durante anos, isso foi suficiente para justificar o preço. Mas em 2024, a BYD ultrapassou a Tesla nas vendas globais de elétricos puros pelo segundo ano consecutivo. Em números absolutos, a BYD vendeu 1,76 milhões de veículos eletrificados no primeiro semestre de 2024. A Tesla vendeu 889 mil no mesmo período. Menos de metade. Pensa no teu próprio bolso por um segundo. Pensa no que pagas de combustível por mês. Pensa no que pagarias por um carro que faz 2.000 km com um depósito. Pergunta a ti mesmo, se este carro chegasse à Europa amanhã com certificação completa, mudarias de marca? Porque esse momento está mais próximo do que imaginas. Elon Musk respondeu à pressão da BYD de uma forma que surpreendeu toda a indústria. E o que a Tesla fez a seguir ou não fez, é a parte da história que ainda não foi contada desta forma. Em janeiro de 2024, num fórum privado de investidores em Davos, um executivo sênior de uma das maiores fabricantes automóveis europeias disse uma frase que circulou discretamente pelos corredores durante dias. Não foi gravada. Não foi publicada. Mas chegou ao Financial Times através de 3 fontes independentes. A frase era simples: não estamos preparados para o que está a vir da China. Não estava a falar de elétricos baratos com má qualidade. Estava a falar de engenharia de topo a preços impossíveis de replicar no Ocidente. Vamos aos números concretos. Porque os números desta história são os que nenhum CEO quer ver nos relatórios dos seus analistas.
O custo de produção de um veículo híbrido da Toyota na Europa ronda os 18.000 a 22.000 euros por unidade. A BYD produz o seu sedã híbrido King L por menos de 8.000 euros por unidade nas suas fábricas em Shenzhen. 8.000 euros. Para um carro com 2.100 km de autonomia combinada, motor de 46% de eficiência térmica e tecnologia de bateria de última geração. A diferença de custo de produção entre a Toyota e a BYD não é de 10%. Não é de 20%. É de mais de 60%. Esta diferença tem um nome na indústria. Chama-se vantagem estrutural de cadeia de fornecimento. A BYD não compra baterias. Fabrica-as. Não compra semicondutores para os seus sistemas de gestão de energia. Fabrica-os. Não compra motores elétricos a fornecedores externos. Fabrica-os internamente desde 2009. Cada componente crítico do sistema DM5 foi desenhado, testado e fabricado dentro do mesmo ecossistema vertical. A Toyota compra componentes a mais de 400 fornecedores externos em 28 países. A BYD controla mais de 80% da sua cadeia de produção internamente. Quando o custo de uma matéria-prima sobe, como aconteceu com o lítio em 2022, quando o preço por tonelada disparou de 17.000 para 84.000 dólares, a BYD absorve o impacto de forma diferente de qualquer fabricante ocidental. Porque ela própria extrai e processa lítio através das suas participações em minas na China, no Chile e na Argentina. Agora olha para o que isto significa em termos de cota de mercado global. Em 2021, a BYD tinha 8% do mercado de veículos eletrificados na China. Em 2023, tinha 35%. Em junho de 2024, esse número chegou aos 41%. Em menos de 36 meses, a BYD passou de um jogador relevante para o dominador absoluto do maior mercado automóvel do mundo, um mercado de 27 milhões de veículos vendidos por ano. E a expansão não parou na China. Em 2023, a BYD abriu uma fábrica na Tailândia com capacidade para 150 mil veículos por ano. Em 2024, confirmou fábricas na Hungria, no Brasil e no México. A fábrica húngara localizada em Szeged está projetada para servir o mercado europeu diretamente, contornando as tarifas de importação que a União Europeia impôs em outubro de 2024 sobre veículos elétricos chineses. Tarifas de até 45% sobre carros importados da China. A BYD respondeu, não exportando carros da China. Respondeu fabricando carros dentro da Europa. É aqui que a história fica verdadeiramente assustadora para as marcas estabelecidas. As tarifas europeias foram desenhadas para proteger a Volkswagen, a Stellantis, a Renault, para dar tempo às marcas europeias de desenvolverem tecnologia competitiva. Mas se a BYD fabrica em Szeged, as tarifas não se aplicam. O carro é europeu para efeitos legais. E chega ao concessionário a um preço que nenhuma marca europeia consegue igualar com os seus custos de produção atuais. Em setembro de 2024, a Volkswagen anunciou o fecho de 3 fábricas na Alemanha pela primeira vez em 87 anos de história. 87 anos. A Volkswagen nunca tinha fechado uma fábrica alemã. Nunca. O comunicado oficial não mencionou a BYD. Mas os analistas do Deutsche Bank e do Morgan Stanley foram diretos nas suas notas aos investidores. A pressão de preço vinda da China é a causa principal. Há uma última peça neste puzzle que ainda não foi discutida publicamente da forma que merece. Tem a ver com o que a BYD está a preparar para os próximos 18 meses e com o que isso significa diretamente para o dinheiro que tu gastas com o teu carro todos os meses. Vamos sair dos números por um momento. Vamos falar de ti. Tu acordas de manhã, entras no carro, olhas para o contador de combustível e fazes o mesmo cálculo mental que fazes há anos. Quanto vai custar esta semana? Quanto vai custar este mês? Em Portugal, o preço médio da gasolina em outubro de 2024 estava nos 1,71 euros por litro. Em Espanha, 1,58 euros. No Reino Unido, 1,54 euros por litro. Números que sobem, descem, mas nunca voltam ao que eram. E tu sabes isso. Agora imagina que esse cálculo desaparece quase por completo. Não estamos a falar de um carro elétrico que precisas de carregar durante 45 minutos numa autoestrada, sem estações de carregamento.
Não estamos a falar de um carro que te dá ansiedade quando sais de Lisboa em direção ao Algarve com 80% de bateria. Estamos a falar de um carro híbrido que faz 2.100 km com um depósito de 65 litros e que nos primeiros 120 km do teu dia a dia não gasta uma única gota de combustível se carregares em casa durante a noite. Para a maioria das pessoas na Europa, 120 km elétricos por dia chegam para tudo: o trabalho, as compras, a escola dos filhos, o ginásio, a vida inteira. O motor a combustão entra apenas nas viagens longas. E quando entra, trabalha com 46% de eficiência, o número mais alto alguma vez alcançado num carro de série. Isto não é ficção científica. Está em produção, em massa desde junho de 2024. A questão que tens de fazer a ti mesmo é esta: quando é que este carro chega até ti? A resposta oficial da BYD para a Europa é 2025 e 2026 como anos de expansão acelerada. A fábrica de Szeged, na Hungria, começa a produzir em 2025 com capacidade inicial de 150 mil unidades por ano. Os primeiros modelos com o sistema DM5 previstos para o mercado europeu incluem o Sea Lion 6 e uma versão europeia do King L. Os preços ainda não foram confirmados para a Europa, mas as estimativas dos analistas da Bloomberg Intelligence apontam para um valor entre 22 mil e 28 mil euros para o segmento familiar médio. Compara isso com o que pagas hoje por um Toyota Corolla Hybrid, cerca de 33 mil euros, com autonomia de 900 km, contra 2.100 km. A mesma diferença de preço que existe entre comprar e arrendar. E aqui está o pormenor que te deve fazer parar e pensar seriamente. As marcas europeias sabem que isto vem. A Volkswagen sabe. A Stellantis sabe. A Renault sabe. E nenhuma delas tem uma resposta pronta para 2025. O ciclo de desenvolvimento de um novo motor numa fabricante europeia leva entre 5 e 7 anos. A BYD demorou 3 anos a ir do conceito do DM5 à produção em massa. 3 anos contra 5 a 7. O intervalo não está a fechar. Está a alargar. Em novembro de 2024, Carlos Tavares, presidente executivo da Stellantis, a empresa por trás da Peugeot, da Fiat, da Opel e da Citroën, disse publicamente que a indústria automóvel europeia tem uma janela de 2 a 3 anos para se adaptar antes de enfrentar consequências irreversíveis. 2 a 3 anos. Da boca do homem que controla 14 marcas automóveis e 300 mil trabalhadores na Europa. 2 semanas depois, Carlos Tavares resignou. Não foi uma saída planeada. Foi uma saída abrupta. Em dezembro de 2024, no meio de uma crise profunda na Stellantis, queda de 27% nas vendas, fábricas paradas, investidores em pânico. A pressão que ele descreveu em novembro já estava a acontecer em outubro. E ele sabia disso quando falou: tu estás a assistir a uma transformação que acontece uma vez por geração. Não 2 vezes. Uma. A última vez que a indústria automóvel mudou desta forma foi em 1908, quando Henry Ford lançou o Model T e destruiu a indústria de carruagens em menos de 10 anos. Não em 50 anos. Em 10. Desta vez pode ser mais rápido. Porque a BYD não está sozinha. A SAIC, a GL, a Chery e a NIO estão todas a seguir o mesmo caminho com tecnologias semelhantes. O que estás a ver não é uma empresa chinesa a fazer um bom carro. É um ecossistema industrial inteiro a mover-se numa direção que o Ocidente demorou demasiado tempo a levar a sério. Pergunta-te mesmo uma coisa antes de fechares este vídeo. O teu próximo carro, quando for a altura de comprar, vai ser de uma marca que existe há 100 anos e está a fechar fábricas? Ou de uma marca que em 30 anos passou de baterias de telemóvel para o motor mais eficiente do mundo? A resposta a essa pergunta vale dezenas de milhares de euros para o teu bolso nos próximos 10 anos. Mas há uma parte desta história que quase ninguém está a discutir. O que acontece aos trabalhadores das fábricas europeias? O que acontece aos concessionários? O que acontece às peças, às oficinas, a toda a cadeia que existe à volta do carro que tu conheces? O próximo vídeo vai diretamente a esse ponto, e os números são ainda mais perturbadores do que os que acabaste de ver. Não feches este separador.